Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Neves, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirone do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, Congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós utilizamos as revistas da CPAD, classe de adultos, estamos no primeiro trimestre do ano 2026, e o título desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Vamos estudar a lição 8, o Deus é Espírito Santo. Como sempre temos falado nas lições aqui que ministramos, nós tivemos uma primeira lição geral sobre o assunto que estamos estudando nesse trimestre. Depois tivemos 3 lições sobre a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai. Depois 3 lições sobre a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. E hoje vamos começar também 3 lições, a partir de hoje, que são sobre o Deus Espírito Santo. Então, a terceira pessoa da Trindade, como o título da lição diz, o Deus Espírito Santo. Textual: E rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que viva convosco para sempre. João 14,16. A verdade prática diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. O texto bíblico em classe, que é o texto base da lição, se encontra em João, capítulo 14, do 25 ao 31. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então a introdução dessa lição nos diz: o Espírito Santo é uma pessoa divina. Esse é um importante pensamento dentro da doutrina da Trindade. Não uma força pessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. João 14, 25 a 31 é o texto que lemos aqui no texto bíblico base. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Então, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como Deus. Já estudamos, como dissemos aqui logo no início, 3 lições sobre o Pai, 3 sobre o Filho. E, como estamos estudando desde o início, há muitas oposições à Trindade, há muitos que não aceitam. Por exemplo, a chamada Sociedade Torre de Vigia, ou mais conhecidos chamados Testemunhos de Jeová, falam que o Espírito Santo é uma força. Mas nós vamos ver aqui, através do estudo, que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma mera influência espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa, e a lição vai dar todas as características do que é uma pessoa, e as características do Espírito Santo que mostram que ele é uma pessoa, portanto, não é essa mera influência como fala. Quando diz aqui procede do Pai e do Filho, porque foi uma promessa, quando a segunda pessoa da Trindade, o Filho, esteve aqui na Terra, que ele enviaria o Consolador, viria da parte do Pai e da sua parte para estar sobre a Igreja nessa dispensação atual, que é a dispensação da graça. Vamos estudar aqui, como diz a introdução, a pessoa do Espírito Santo, a sua eterna divindade e as suas obras maravilhosas. Então vamos para a primeira subdivisão, a pessoa do Espírito Santo.
O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito não é uma força pessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa, que tem propósito, mente, consciência, que comprova a sua racionalidade. Então, o primeiro texto que nós vamos ler aqui é Romanos, capítulo 8, versículo 27. Nessa lição será muito importante, como todas as lições, logicamente, a leitura dos textos bíblicos para podermos entender melhor. Então, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele pensa, como diz aqui o próprio texto. Vamos lá. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Vamos ler também esse texto, é importante. Efésios 4:30. Efésios 4:30. O que diz aqui: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, existe a possibilidade de nós, os salvos e remidos lavados no sangue cordeiro, entristecer o Espírito Santo. Uma força, uma mera influência, como os inimigos da questão da Trindade dizem que o Espírito Santo é essa força, essa influência, não pode se entristecer. Como também não pode se alegrar. Existe o texto de entristecer e existe o texto também de se alegrar. Eu vou até ler esse texto que está em Romanos 15:30. Nós lemos Romanos aqui, vamos ler de Romanos de novo. É interessantíssimo, amado irmão, alguns textos que nós vamos ler estão fora até do escopo daqui que o autor colocou. E rogo os irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Então, ele ama, ele se alegra, ele se entristece. Ele ensina e faz lembrar o que demonstra inteligência e comunicação consciente. João 14:26, texto que está aqui na lição. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele guia os crentes, é a função que exige entendimento e relacionamento. Aí João 16:3. Não vamos ler todos os textos porque não daria tempo aqui. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. 1 Coríntios 12:11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Negar a sua pessoa é mutilar a Trindade. Vamos aqui a Atos, capítulo 13:2. Esse texto também é importante, estava dentro dos textos aqui que nós marcamos também para ler, e vamos lê-lo. E servindo eles ao Senhor, lá na igreja de Antioquia, diz aqui, o Senhor jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, foi o Espírito Santo que, entre aqueles 5 grandes homens ali que haviam na igreja de Antioquia, separou Paulo e Barnabé para a obra específica de pregar a palavra para os gentios. E ele termina falando, vamos ler, negar a pessoa é mutilar a Trindade. Então, depois nós vamos ver pessoa distinta na Trindade. Mas aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou, não lendo, mas citar. Ele pensa, já vimos aqui em Romanos 8:27, mas também temos 1 Coríntios 2:3. Ele sente. Lemos aqui Efésios 4:30, se entristece, ele ama. Temos Tiago 4:5, que fala de ciúmes. Ele determina, como está escrito aqui, 1 Coríntios 12:11, a qual ele distribui os dons como ele quer. E aí temos Atos 2:4, Atos 15:28, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, ele glorifica o Filho, João 16:14, ele anuncia o que tiver recebido, João 16:14, o mesmo texto, ele tem consciência de si e dos outros, João 16:13, ele vamos ler aqui mais um, João 14:6, Gálatas 4:6, falei errado aqui, Gálatas 4:6,
Tudo para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ele fala e ele ouve. Em João 16, 13, vamos lá, o último texto que vamos ler aqui, mas basicamente esse ponto que o Espírito Santo é uma pessoa está baseado totalmente em textos bíblicos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ele vai falar do que ouviu. Então ele fala, ele ouve, e só uma pessoa pode falar e ouvir, mas há outros textos também, como diz em Apocalipse, na carta às igrejas, 7 cartas, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fala. Acho que eu nem vou comentar. Ele é uma pessoa, não é uma força pessoal, não é uma energia, não é uma influência, mas é o próprio Deus, como nós vamos ver aqui no segundo ponto. Pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus não só é em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. 1 Pedro 1:2. Vamos lá. Poxa, pastor, você está lendo muitos textos. É lógico, mas isso aqui é uma lição bíblica. É um estudo bíblico. Não ficamos baseados apenas em opiniões de um autor da lição, ou nossa opinião própria, enfim. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, veja só, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então mostra aqui a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito e a expressão do sangue do Filho, mostrando a Trindade. Aqui em 1 Pedro 2:1, aliás 1:2, mas há outros textos, lógico. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito 3:5, vamos ler também. Sempre um estudo bíblico aqui, com a leitura da palavra de Deus. Então, vamos aqui em Filemona, só virar uma página. Tito 3:5. E não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como nós vamos ver não só nessa lição, na próxima também, falando sobre o que o Espírito Santo faz. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. E os pneumatômacos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Então, pastor, o que é modalismo? Já foi falado em quase todas as lições aqui. Modalismo é uma ideia que eles creem que existem Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não creem em 3 pessoas, creem em uma única pessoa. Mas como assim, pastor? Creem que ora Deus se manifesta como Pai, ora manifesta como Filho e ora manifesta como Espírito Santo. Aqui foi apresentado 1 Pedro 1:2, mas já na primeira lição, aquela primeira lição original para a gente aprender, foi mostrado o batismo de Jesus, onde os 3 aparecem simultaneamente, ou seja, o Filho sendo batizado, o Pai falando, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pombo. Aí nós falamos ali em vários outros textos, colocando que temos a bênção apostólica, temos a fórmula batismal, mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é uma questão de que ora se manifesta com o Pai, ora se manifesta com o Filho, ora se manifesta com o Espírito Santo. É uma unidade composta, sendo que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas num único Deus. Não há uma subordinação de um ao outro, não há um que é maior que o outro, mas desde a eternidade
estavam lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O arianianismo, ele vai negar a divindade do Filho e também do Espírito Santo. Voltamos a dizer o que dissemos lá no início, a principal hoje é que coloca desta maneira, né, é a Sociedade Torre de Vigia, comumente chamada de Testemunho de Jeová. Eles creem que Jesus é um Deus menor e que o Espírito Santo é uma força ativa. Negam a Trindade, mas o texto é claro aqui, é claro, profundo, para provar que não. A ideia lá de Charles Cecil Russell e depois os seus seguidores, os que foram após ele, está completamente errada, de acordo com a própria palavra de Deus. Eu já estive com uma testemunha de Jeová dentro da minha casa, convidei ela para frequentar a minha casa, ela pensava que ela ia me dar estudo, era uma senhora, e eu ensinava ela com a Bíblia Sagrada. Ela trazia os livros, usados naquela época, hoje até são outros, e vinha aqui dar um estudo para mim. E usava a Bíblia dela, a tradução Novo Mundo da Testemunha de Jeová, já falamos sobre essa tradução, é uma tradução que foi feita por eles, não do original grego, no hebraico, mas uma tradução de outra tradução da língua inglesa, do rei James, King James, e tem interpolações para apoiar a sua doutrina. Isso é fato, é real. E ela usava, eu usava a minha Bíblia apenas, não usava livro nenhum teológico, nenhuma revista, apenas a minha Bíblia. E ela sempre saía com dúvidas da minha casa, muitas vezes eu mostrava na própria tradução dela, aonde havia os erros, aonde ela mesma não tinha o que responder. Bom, então, o Espírito Santo não é uma força ativa. Aqui nós estamos nem discutindo o Filho já discutimos. Vai demonstrado claramente que ele é Deus. E não vamos voltar a falar sobre o Filho, porque hoje a lição é sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é Deus e faz parte da Trindade. Então, o arianianismo, não. E os pneumatônicos negam que o Espírito Santo seja Deus. Então, esses três grupos são contrários à doutrina da Trindade, não creem que o Espírito Santo seja Deus, e aí nós caímos nessa situação aqui, que ele fala no final aqui. As Escrituras, porém, sempre que você tem um contudo, porém, entretanto, é uma frase, alguma situação, a qual você pode até no início daquela frase pensar que aquilo está certo. Mas, porém, existe um fato que mostra que não, é a conjunção adversativa. Porém, todos esses grupos não creem na divindade do Espírito Santo, não creem como pessoa, não creem que ele é Deus. As Escrituras nos mostram que o Pai, o Espírito foi enviado pelo Pai em nome do Filho. Acho que até o texto da nossa lição aqui, só que ele é o versículo 26, voltamos a repetir. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então está claro. Hoje o Espírito Santo foi enviado. Jesus prometeu aos seus discípulos, disse em Lucas 24, se não me engano, 47 ou 49, ficar em Jerusalém até que tu alto sejas revestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém, Atos capítulo 1 vai nos mostrar isso, e foram revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para revestir a igreja com poder, para ajudar. O batismo com o Espírito Santo, o que é, pastor? Qual a finalidade do batismo com o Espírito Santo? É revestimento de poder para pregar o Evangelho. Os dons espirituais são ferramentas que Deus disponibilizou para a sua igreja, para que leve a palavra de Deus. E aí depois ele diz, em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Vamos ler aqui, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos lá, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tem perdoado, por amor de vós, fiz na presença de Cristo para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus... diz, eu acho que a citação dele aqui seria um outro texto. Peço perdão. Não,
Perdão, meu irmão. Aí o erro é meu e não do autor da lição. Em vez de ler 1 aos Coríntios, eu li 2 aos Coríntios. Muito perdão para os irmãos. Eu vou ler até o 9, não vou ler nenhum 9. Eu vou ler o 10, o 11, não. Até achei que era esse texto, mas aí eu não olhei que estava lendo 2 Coríntios. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Esse é o 9. Agora o 10 e o 11 é quando ele citou. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? E que nele está. Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então é claro aqui uma distinção de pessoas. Que fique isto claro, até o credo nos fala disso. Não vamos confundir as pessoas, não vamos fazer essa mistura. Existe um único Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Os três agem em conjunto e dentro do projeto, falando uma palavra mais técnica, da economia de Deus, cada um cumpre uma tarefa dentro daquele assunto. Na criação, na redenção, na santificação. Então, nós vemos a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. E nós não estamos falando algo que saiu da nossa mente, não é algo apenas que foi defendido num concílio. Até voltamos a falar, a Trindade não é uma invenção do concílio de Nicéia, do concílio de Constantinopla ou qualquer outro concílio. Houve o problema do arianismo, a qual atrapalhou demais a igreja, e nesse concílio de Nicéia foi tomada a decisão que Ário era herege, a sua doutrina, mas Ário continuou ensinando e isso causou muito problema e houve vários outros concílios até que isso cessou. Esse ensinamento que Jesus Cristo não era Deus, os arianos modernos não somente creem que Jesus Cristo não era Deus, mas também o Espírito Santo, porque isso acabou, em Nicéia foi discutido só a pessoa do Filho, mas depois, mais adiante, foi discutido também a pessoa do Espírito Santo. Então, a Trindade não é uma invenção do concílio, a Trindade está na Bíblia, como estudamos na lição 1, no Antigo Testamento. Façamos, confundamos, o homem será como um de nós, a quem enviarei quem não é por nós, e ainda outros textos mais, ao qual podemos pegar, pelo menos de uma forma não direta, mas que a gente pode inferir. Agora, no Novo Testamento é claro que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Não haja dúvida disso. Agora vamos para o Consolador prometido para terminar esta terceira subdivisão do ponto 1, a pessoa do Espírito Santo. Jesus prometeu aos discípulos em um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. A palavra Consolador é a tradução do grego Parakletos, ou Paráclitos, que significa aquele que encoraja e conforta, ajudador, que auxilia na necessidade e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos ou Paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. João 14, 16, 26, João 15, 26, João 16, 7 e 1 João 2, 1. Então vamos ler 1 João 2, 1. Vamos lá. É interessante, né? Até para falar, para que ninguém confunda as pessoas, como já falamos aqui. O que é que diz? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado, ou consolador, ou no grego Paracleto, para com o Pai Jesus Cristo o justo. Então, João fala 5 vezes, depois nós vamos comentar, vamos ler ainda no final aqui, e vamos ver o estudo sobre isso aqui para entender bem. Neste contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Isso é alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Então, vamos entender bem. Mais uma vez falando, lembrando aos irmãos, existe a Trindade, ela é clara na Bíblia, temos estudado até aqui em todas essas lições. Hoje estamos aqui
na lição de número 8, começando a estudar sobre o Espírito Santo. Mas estamos sobre o Pai, sobre o Filho e a primeira lição geral. Então, 3 pessoas, um único Deus. Ok? Aqui nesse texto do 14:6 é a promessa que o Espírito Santo viria. Vamos colocar uma coisa meio teológica, mas para os irmãos entender. Nós temos a ideia que chama dispensacionalismo. Existem algumas coisas no dispensacionalismo aí que se desvirtuaram e não vamos ficar discutindo, mas pelo menos didaticamente para entender. Qual é a ideia dispensacionalista? Que Deus, cada dispensação é uma maneira diferente de Deus lidar com o homem. A primeira dispensação é a inocência, desde a criação do homem até a queda. Depois a consciência, da queda até Noé. Depois o governo humano. Aí vemos ali, a partir de Noé até Abraão. Aí vemos a patriarcal, Abraão até Moisés. Moisés, a lei, porque a Moisés foi dada a lei. A lei termina quando? Termina quando Cristo vem, porque ele cumpriu a lei. Ele falou, não vim para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Cumpriu a lei, morreu na cruz do Calvário. E aí nós começamos a dispensação da graça. Essa dispensação da graça será a 6ª, entre a 6ª e a 7ª, que será o milênio, haverá grande tribulação. E ao final do milênio haverá o trono branco e aí a eternidade. Então, são maneiras de dividir a história. Alguns irmãos não creem desta maneira, nós entendemos perfeitamente e não estamos aqui para discutir isso. Pensando dessa maneira, quem mais vamos colocar entre aspas, se destacou, apareceu mais nas primeiras dispensações, ou seja, até a graça, foi o Pai. Na graça, primeiro o Filho, que veio aqui, nascer, viver, ser tentado, morrer na cruz, ressuscitar, e depois o Espírito Santo, que foi o Consolador, o Paracleto, foi enviado para estar com a igreja. Mas ele é chamado no texto de João 14 como outro Consolador. Porque era outro. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele era o Consolador para aqueles que creram nele. Os discípulos, os apóstolos que estiveram lado a lado com o Senhor. Jesus foi para o céu, ele disse, não vos deixarei órfãos. Órfãos por quê? Porque ele estava saindo, ele estava indo embora, mas enviaria outro Consolador. Entre a sua subida ao céu e a descida do Consolador, se passaram 10 dias em que a igreja orou e o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. Então, o Paracleto que está ao nosso lado, ajudando a igreja em todas as coisas. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e essa presença se dá ao Espírito Santo. Mas Jesus também é chamado, porque ele não deixou de ser o Consolador, o Paracleto, o advogado, porque Jesus hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela sua igreja. Por isso ele diz lá em 1 João que temos um advogado. O que é essa questão do advogado? O crente não pode viver, não deve viver em pecado. Ele eventualmente peca porque ele está nessa carne, nesse corpo. Ele herdou o pecado de Adão. Agora, se ele pecar, filhinhos, tenham dito isso para que não pequeis, mas tenham de advogado. Então, pede perdão ao Pai em nome de Cristo e ele é perdoado. E Jesus funciona então como este Paracleto. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que temos aqui duas pessoas da Trindade, a segunda e a terceira. E a primeira, porque você ora ao Pai em nome de Jesus. Agora vamos ver a divindade do Espírito Santo. Isso é muito importante ver aqui. O debate filioque. Vou pedir licença para tomar um pouco d'água, está muito calor aqui. E a gente tem que refrescar a garganta. A expressão latina filioque significa pedofilho. Foi inserida no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, João 15, 26,
na Nova Almeida atualizada. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos 8:9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, Gálatas 4:6. Esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias dos arianismo e dos pneumatômacos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo, que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, veja bem, isso aqui pode criar uma confusão, e aí se pegam, volto a dizer, eu não quero ficar falando sempre, toda hora, mas tem que repetir, especialmente as Testemunhas de Jeová, ou qualquer outro grupo que não creia que Jesus era Deus, ou que o Espírito Santo seja Deus, para dizer que a doutrina foi criada neste concílio. Desde a primeira lição a gente está falando isso, já falei isso nessa lição. Veja bem, meu amado irmão, nós estamos, por isso que eu vivo lendo aqui os versículos, vivo repetindo. Talvez alguém até ache, poxa, o pastor Hélio é repetitivo. Na lição 3 ele falou uma coisa, na 4 ele falou a mesma coisa, na 5 ele falou a mesma coisa, na 6 ele falou de novo, na 7, na 8 ele falou, na 8, porque é necessário repetir. Mas o que eu estou falando aqui não é o credo, nem qualquer credo criado em qualquer momento pela igreja, nem o credo metodista pentecostal, nem mesmo o credo assembleano. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Então veja bem, ele cita aqui que o Pai procede já falamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque o texto, que já lemos aqui, não vou repetir, além daqui ele diz João 15:26, não foi lido? Nós estamos em João 14, né? João 14. Então, o 26. E já expliquei no ponto anterior. Jesus Cristo veio, fez toda a sua obra, não quis deixar a igreja órfã, ou não deixaria a igreja órfã, fez essa promessa à igreja e enviou o Espírito Santo. Então procede nesse sentido. Aí nós voltamos lá no início. Quando diz procede, não estamos querendo dizer que é o seguinte, o Pai é maior e o Filho é maior que o Espírito. Não. É porque os homens começam a olhar na língua. É como se a Bíblia fosse escrita, primeira coisa que eu vou falar, em português, ou em inglês, ou qualquer outra língua. Não, ela foi escrita em grego, koiné, no Novo Testamento, e hebraico, no Antigo Testamento. Então nós vamos ter que buscar a palavra, o vocábulo e o que ela significava. Não querer dar o significado que eu quero dar. Pastor, nossa tradução é a melhor possível? Não, existem palavras que poderiam ser traduzidas de uma forma melhor, mas a maioria dos estudiosos, pelo menos, ou muitos deles, gostam de adotar Almeida, Revista, Corrigida, e hoje é Corrigida e Fiel. É o que nós utilizamos. Mas tem outras, ok. Agora, jamais uma Bíblia traduzida de uma outra língua, que não o original, e nós não temos mais o original da Bíblia, só temos cópias, mas traduzido das cópias mais antigas, que temos do hebraico, do grego. Ok? Então, é claro que aqui o texto não fala de algo diferente. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não quer dizer que eles são subordinados, ou ele é subordinado ao Pai e ao Filho. Na obra de Deus, ele foi enviado para fazer como Deus a obra que tinha que ser feita. Assim como o Pai, como eu disse lá na dispensação, a maior ênfase foi dada ao Pai, não que o Filho e o Espírito Santo não estivessem agindo. No momento que Jesus esteve nesse mundo aqui, o Filho teve uma evidência, mas também o Pai e o Espírito Santo estavam agindo, e hoje também o Espírito Santo está mais em evidência, mas o Pai e o Filho estão também atuando. Ok? Aí ele diz aqui, por que foram discutir em 381? Por causa da heresia arianismo, que não creia que Jesus era Deus, o Espírito Santo era Deus, e também nos pneumatômacos, que também não criam que o Espírito Santo era Deus. Então a igreja teve que discutir. Não é que a igreja ali descobriu
Não é ali que a igreja começou a pregar, que é uma doutrina católica, apostólica, romana, sei lá o que, tal. Não. É bíblico. Tá? Houve problema nesses concílios? Houve alguns interesses nesses concílios? Sim, houve, porque o ser humano é ser humano sempre. Agora, o estudo foi feito e foi colocado, e nós podemos conferir hoje na Palavra de Deus. Vamos para a segunda parte, saindo desse debate filioque, e talvez entrando até mais profundamente na Bíblia. Os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com a Espírito Santo, tais como onipotência. Eu fiz aqui a minha listinha também. Então vamos lá, onipotência. Lucas capítulo 1, versículo 15. Talvez não dê para ler todos os textos, mas vamos ler alguns, porque aqui é muito importante. São as qualidades, né, que são somente de Deus. Se são somente de Deus, como é que a gente vai colocar que o Espírito Santo não seja Deus? Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o seu ventre da sua mãe. Mas eu lerei o 35 e 37, que eu acho que vai até mais profundamente do que esse que ele citou. Respondendo, nós disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, se chamado Filho de Deus, e porque para Deus nada é impossível. Ora, se ele disse no 35 que a virtude do Espírito Santo desceria, e que no 37 para Deus nada é impossível, ele está chamando o Espírito Santo de Deus, ou seja, ou melhor, está chamando o Espírito Santo de onipotente. É uma característica intrínseca somente de Deus. Eu quase que já estou comentando na hora de ler, né? Então, relação à onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Agora, onisciência, não existe nada além de seu conhecimento. Ele já citou 1 Coríntios 2,10, mas nós já lemos. Agora eu vou ler um texto, o texto mais claro na Bíblia, é que o Espírito Santo é Deus. É lógico que há outros textos que nos ajudam a entender também. Atos 5, 3 e 4, já lemos muito, no semestre passado, no primeiro semestre de 2025, quando estamos a apologética, esse texto foi bastante utilizado. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste a parte do preço da herdade? O 4, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No 3 ele fala que mentiu ao Espírito Santo, no 4 ele falou que mentiu a Deus. Ele estava mostrando também aqui, além de outras coisas, ele estava mostrando a onisciência. Mentiste ao Espírito Santo. Então, Deus sabia que ele havia mentido. O Espírito Santo sabia que ele havia mentido. E a onipresença é o texto mais... Esse texto aqui é tremendo, meu amado irmão. Ele já até fez com que alguns irmãos escrevessem hinos, né? Vamos lá. É o Salmo 139. E aqui ele cita o versículo 7 a 10. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás, que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. De onde, como diz o versículo aqui, para onde me irei do teu espírito? Ele é onipresente, que é uma característica só de Deus. Mas além disso tem a eternidade. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação, como já estudamos na lição 1. Vamos ver aqui Hebreus 9, 14. Não pense você que o Espírito Santo passou a existir, ou que o Espírito Santo só apareceu no dia de Pentecostes. Não. Em todo o tempo estava lá na eternidade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus
vivo. Esses atributos absolutos, agora não vou citar apenas esse, meu amado irmão, mas em Efésios 1,3 fala que ele é santo. Fala também que ele fala a verdade, 1 João 5,6, João 16,13, amor, Romanos 15,30. E tem um texto aqui bastante interessante. Eu vou primeiro ler e depois falar. Hebreus 10, 29. Vamos lá. Estamos aqui num estudo bíblico. Hoje eu estou lendo bastante versículo, né, meu amado? Louvado seja Deus. De quanto maior castigo cuidais que será julgado aquele que pisar o Filho de Deus e fizer profano o Santo Testamento, como foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, nós podemos desobedecer ao Espírito Santo pecando. Ora, se eu peco, só peco contra Deus, não é contra o homem. Mesmo quando eu faço algo errado contra alguém, o pecado é contra Deus, o erro é contra Deus. Então, além dos que já lemos aqui, tem esses outros. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidência da deidade do Espírito Santo. Essas características lhes são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Não vou voltar a falar sobre os pontos anteriores, porque eu já expliquei. Só vou falar no final que vem o inimigo da Trindade e diz, não, Deus otorgou, agregou, a expressão não. O texto fica claro que ele tem esses atributos. Só o Salmo 139 lá já fica bem claro isso, lá no ciência, enfim, todas as coisas, onipresença, onipotência, são atributos divinos do Espírito. Agora vamos para os símbolos do Espírito Santo. Os principais símbolos representados pelo Espírito Santo são fogo, utilizado para tratar o batismo no Espírito, simboliza pureza e presença do poder de Deus. A água, o Espírito flui da palavra como água viva que refrigera um crente e reveste de poder. João 7, 37 e 39, ele falou de se crê em mim, rio de água viva vão fluir dele, e aí ele disse isso, ele está falando do Espírito Santo. Vento, que se refere à natureza invisível do Espírito, João 3,8, Jesus falando a Nicodemos. No Pentecoste é representado pelo som como de um vento. Lá no Pentecoste não teve um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso. Óleo usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação, para o entendimento das Escrituras. E pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, é símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e tração do Espírito Santo. Então, o fogo para caracterizar o batismo no Espírito Santo, ou seja, pureza e a presença do poder de Deus. A água que flui como água viva, refrigera um crente e reveste poder. Eu falei ainda há pouco, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e a presença do Senhor se faz através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O vento a natureza invisível do Espírito. Eu não posso ver o Espírito, mas eu posso senti-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Óleo, que fala sobre luz, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, era o óleo que era usado para fazer a iluminação. Então, e unção, consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Então, a iluminação, aí ele bota, tem unção, seria a consagração do crente para o serviço. Deus nos consagrou para servi-lo. Nós somos servos. Estamos aqui para servir ao Senhor e depois de tudo que fizermos, o nome dele tem que ser glorificado. E como luz, entendimento das Escrituras, para que eu possa entender a palavra de Deus. Vou até ler um texto aqui, que está em 1 João 2. Vamos lá. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, ele cita o 20 e o 27. 27. A unção que vós recebeis dele, fica em vós, não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina
todas as coisas, é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E no 20 ele diz, e vós tendes a unção do santo e sabeis de tudo. Então, unção é a iluminação para nós entendermos. E por fim, a pomba, símbolo da paz e da mansidão. Então, cada um desses símbolos do Espírito Santo mostram o seu caráter e a sua atuação na vida da igreja. Então, estudamos aqui a divindade do Espírito Santo, creio que, veja bem, esse ponto aqui, eu estou comentando a segunda subdivisão da lição. Não haja dúvida nenhuma na vida do irmão, através de todos os textos lidos e de mais outros que não lemos, mas que estão na palavra, que o Espírito Santo é Deus. E vamos para o último, as obras do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Como ele age? Então, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação, logicamente, do Filho. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino da concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus, Lucas 1,35. O Espírito Santo é a união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Então, dentro daquilo que eu chamei lá, da ação, da economia divina, coube ao Filho cumprir a profecia de Isaías 7,14, e uma virgem conceberá e terá um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. 9,6, também de Isaías, um filho nos nasceu, vamos lá, eu não gosto de falar de cor, que às vezes a gente erra, né? Esse será um texto bastante fácil, mas, por exemplo, agora fugiu da minha mente, eu quero ler literalmente para que o irmão possa entender. Então vamos lá. 9,6. Bem claro. Porque um menino nos nasceu, isso sim, e um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Então, era necessário que ele viesse aqui na terra, a pessoa da Trindade. Mas ele não poderia nascer de uma relação sexual entre homem e mulher, já falamos isso na lição sobre o filho, porque então ele nasceria em pecado, herdaria o pecado de Adão e Eva. Por isso, a palavra da Virgem lá diz 7,14. Então, o Espírito Santo veio ao ventre de Maria, está muito claro em Lucas capítulo 1, onde mostra-se Gabriel falando com Maria, e já lemos aqui alguns textos nessa lição. Então, e aqui é próprio citado, aqui neste ponto que lemos, desceu sobre o Davi de maneira sobrenatural, Jesus, homem. Porque vamos falar aqui uma coisa, meu amado irmão. Temos que falar claramente para você entender. Jesus não se tornou filho no dia que ele nasceu aqui. Ele é filho desde a eternidade. Ok? E como claramente um filho tem que ter um pai, a primeira pessoa da Trindade é o pai, ele é o filho. Foi decidido que ele viria. Ele veio, nasceu de Maria, mas sob uma obra do Espírito Santo. E no final ele chega a dizer aqui, a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar, porque criar um corpo só Deus pode fazer. O homem não pode. Quem pode fazer é Deus, e Deus fez neste caso. Pastor, como é que é na relação do homem com a mulher? Quem dá a vida é Deus. Quando o óvulo encontra o espermatozoide, quem fecunda é Deus para que nasça uma nova vida. Então, também é Deus ali dando vida, porque está lá em 1 Samuel no canto de ano, que Deus é o único que pode dar a vida, e nós cremos nisso, porque cremos na palavra do Senhor. Agora, no caso de Jesus, foi obra do Espírito Santo. Então, até mesmo na obra dele da encarnação, nos mostra que ele é Deus. Vamos para a segunda subdivisão das obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Eu citei aqui, o texto lá de Ana, mas ele cita aqui
João 5:21, vamos ler aqui. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Então, nós vemos aqui que é uma obra de Deus. O ressuscitar é a vida ou a morte. Está uma obra de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. Atos 2:24. Vamos lá. Atos 2:24. É a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, onde ele diz: ao qual Deus ressuscitou os outros da morte, quando não era possível que fosse retido por ela. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. Aí ele diz, em João 10:18, ele disse: ninguém toma minha vida, eu dou e tenho poder para tomá-la. Em João 11:25, Jesus diz para Marta e depois diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá. E o Espírito Santo é o agente vivificador. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Aí vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que já foi citado, se eu não me engano, na lição passada. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Só virar uma páginazinha aqui. 13 ou 14, é isso, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a eleição da posição de Deus, para o louvor da sua glória. A atuação do Espírito nesta obra comprova a sua plena divindade. Então, Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Pedro prega, ele fala que Deus ressuscitou dos mortos. Jesus, que nós já vimos, estudamos e cremos que é Deus, ele disse: eu dou a minha vida e tomo a tomá-la. E Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito Santo participou da ressurreição. Então vemos, meu amado irmão, a Trindade participando da ressurreição. Ok? Então, só quem pode dar a vida, só quem tem poder sobre vida ou morte, como diz lá em João 5:21, é Deus. Então nós vamos ver que o Espírito Santo é Deus, nas obras do Espírito Santo. Nós já vimos lá, veja bem, meu amado irmão, nós já vimos lá de como pessoa, e como pessoa foi mostrado que ele é Deus. Foi mostrado os atributos dele no ponto 2, onipresença, onisciência e tal. Há muitos textos na Bíblia, alguns bem implícitos, explícitos, melhor dizendo, e outros implícitos, mas não haja dúvida nenhuma. Por isso, nem modalismo, nem arianismo, nem o pneumatoma, eu vou até ler aqui, a palavra é tão difícil que eu vou até ler aqui, pneumatômacos, estão certos. Aqueles daquela época não estavam certos, e esses hoje que requentaram as heresias. Quero até aproveitar esse ponto, rapidamente, para dizer que nada dentro dessas heresias modernas é novo. Alguém já no passado pregou, ensinou, muitas vezes o que houve, alguém ensinou uma heresia, o outro foi tentar corrigir a heresia do primeiro e criou uma outra heresia, ok? Isso foi combatido. E hoje as pessoas vão pegando esses retalhos que estão lá para trás e querendo trazer heresias sobre a pessoa da Trindade e sobre outros assuntos também, logicamente. Mas talvez essa seja a doutrina mais atacada pelos hereges. Agora vamos aqui. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas convence do pecado, como já não chegamos a ler, mas o irmão sabe de quais textos, João 16:8, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo.
mas também promove transformação. O Espírito transforma as pessoas, pastor? 2 Coríntios 3,18. Vamos lá. Agora sim, 2 Coríntios. Naquela hora eu li errado, né? Eu li Coríntios 2, 10 e 11, mas era 1. Agora vamos ao certo. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Efésios 1,4, 2 Tessalonicenses 2,13. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, 1 Coríntios 6,11, e outra progressiva, como um processo contínuo de transformação, Hebreus 12,14, seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo em santidade, porém requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Então veja bem, meu amado irmão, que nós vamos entrar na parte da segurança da salvação. Nós somos da linha arminiano-wesleyana e cremos que o homem pode sim perder a sua salvação, que o homem tem livre-arbítrio. Os irmãos calvinistas pensam que uma vez salvo para sempre, predestinação de salvação. Então aqui, o que ele vai dizer sobre isso? Ele está falando sobre a santificação. Aí ele começa a falar sobre a santificação posicional. Lógico, quando você aceita Cristo, eu vou até ler o texto aqui, é o 1 Coríntios 6,11. Porque eu citei o texto de Hebreus, mas não citei o texto de Coríntios. 1 Coríntios 6,11. 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavado, mas haver sido santificado, mas haver sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Quando você aceita Cristo, então vem a redenção, salvação, regeneração, justificação, você passa a ser um santo. Santo não é não pecador, santo é separado para Deus. Ok? Então, existe uma santificação posicional, naquele primeiro momento. Mas em Hebreus 12,14 fala: seguir a paz e a santificação. É uma santificação progressiva. E aí ele coloca essa questão. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração, quando você aí é independente do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Todos que aceitaram a Cristo têm o Espírito Santo, e esse é o penhor da salvação. Ele vai da regeneração até a glorificação, quando vamos ter um corpo glorioso. Ok? Isso é claro dentro da doutrina bíblica e até mesmo uma questão calvinista. Porém, aí sempre olha o porém de novo, requer a cooperação do crente, porque Paulo fala: andar em espírito, e Efésios 4,30, já estamos lá, não entristeçais o espírito. Ora, se eu posso entristecer o Espírito Santo, é porque eu fiz algo que foi contrário. Então eu tenho que me santificar. Eu tenho que buscar a santificação. Mas ele diz aqui também, importantíssimo, não é resultado exclusivo do esforço humano. É uma ação do Espírito Santo na sua vida. Os calvinistas vão dizer que nós que entendemos nessa parte de santificação, entendem que nós estamos achando que o homem colabora com a salvação, portanto a salvação não é pela graça. A salvação é pela graça. O Senhor nos perdoou todos os nossos pecados. Mas eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso viver como Cristo quer que eu viva, seguir os seus passos, fazer a sua vontade, fazer o seu querer. Então eu preciso buscar a presença desse Deus maravilhoso. Seguir a paz e a santificação, Senhor, andar em espírito, não entristecer o espírito. Tem aquele que estiver em pé, a hora que não caia. Temos que cuidar da nossa vida espiritual, sim, mas é sempre com a ajuda humana. E se é Ele que faz esta obra, apenas Deus pode transformar o coração humano. Quem transformou o meu coração? Quem me fez uma nova criatura? Quem fez eu entender que eu era pecador e que precisava da salvação através da morte de Cristo na cruz do Calvário? É o Espírito Santo. E somente quem pode
fazer esta obra é Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Por isso, essa lição tem como título Deus o Deus Espírito Santo. Vamos já para a conclusão. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da Igreja, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. E essa última palavra que ele dá é importantíssima. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Quem está hoje guiando a igreja é o Espírito Santo. Precisamos... pastor, estamos falando apenas dos dons espirituais? Estamos falando também dos dons espirituais. Porque dons espirituais não é a espiritualidade do homem. É concedido pelo Espírito. Então, quando eu profetizo pelo Espírito. Quando eu falo línguas estranhas, eu falo pelo Espírito. Por isso eu não posso marcar a hora que eu vou falar língua estranha, a hora que eu vou profetizar, a hora que eu vou ter uma revelação. Isso é uma obra totalmente do Espírito Santo. Ele me usa como quer. E quando ele me usa, o nome dele é glorificado, o nome do Senhor é glorificado, não o meu. Então, somos apenas servos sendo usados pelo Senhor. Mas, então, o Espírito Santo está guiando a igreja. Então, para que serve a profecia? Edificação, exortação e consolação. Até disse, nem deveria falar isso, eu vou falar aqui, não vou citar casos específicos, mas eu tenho dito isso na igreja, disse domingo na Santa Marta, que eu tive na escola Micaolá. Deus não vai me dar uma revelação para expor alguém dentro da igreja a uma vergonha, alguma coisa parecida. Se Deus me revela algo, esse algo poderá ser comprometedor de alguma forma a essa pessoa, eu tenho que conversar diretamente com essa pessoa com o objetivo de mostrar o seu erro e mostrar também a ela que ela precisa sair do seu erro, se for o caso, ok? Se Deus me revela que alguém está enfermo, não é apenas para dizer, a pessoa já sabe que ela está enferma, para todo mundo saber que ela tem uma enfermidade, mas é para que eu possa orar por ela e ela possa ficar curada, se esse for o propósito de Deus. Então veja bem, meu amado irmão, que nós precisamos hoje ser guiados pelo Espírito. Como diz aqui o final, para terminar a lição, compreender a divindade do Espírito fortalece a nossa fé na Trindade. Se eu não acreditar que o Espírito é Deus, eu não acredito na Trindade, e como já estudamos em todas essas lições, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Amém? Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, o Espírito Santo, o regenerador. Então vamos estudar essa obra da regeneração, mais especificamente na próxima lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.